Uma bomba atrás da outra, exatamente isso. Em pleno domingo, pessoal, Brasília realmente não descansa, não dorme. A gente tem sempre notícia a todo momento. E a gente começa aqui, pessoal, com o ex-ministro do Bolsonaro, o Gilson Machado, deixando a prisão no Grande Recife após decisão de Alexandre de Moraes. Pessoal, o ex-ministro, né, do Bolsonaro, ele foi detido pela Polícia Federal. Isso foi na sexta-feira passada por suspeita de tentar obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Tá? Por algum motivo viram que não era bem assim e Moraes mandou soltar ele, apesar de ter dormido uma noite na prisão. Além disso, a gente vê o Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos dizendo que as pessoas que se relacionam com Alexandre de Moraes poderão ser sancionadas também. Eu vou trazer isso nesse vídeo aqui para você entender como vai funcionar essas sanções. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E pessoal, a primeira notícia que a gente traz aqui é justamente sobre o Gilson Machado, né, ex-ministro do Bolsonaro, que foi preso na sexta-feira por supostamente tentar ajudar o Mauro Cid a ter um passaporte português. Então, o que fala aqui na reportagem? Após ter a prisão revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, Gilson Machado foi solto na noite de sexta-feira. Tá? Ele havia sido preso mais cedo pela Polícia Federal por suspeita de tentar obter um passaporte português para o Mauro Cid. Né? Então, de quem o pernambucano foi ministro do turismo na época do Bolsonaro. Né? O Machado estava preso numa cela isolada dos demais detentos no Centro de Observação Criminológica em Abreu e Lima, no Grande Recife. Ele deixou o local por volta das 23 horas e, após sair, Machado conversou com a imprensa e classificou a prisão como um mal entendido. Claro que ele não quis detonar o Alexandre de Moraes para não voltar para a prisão, né, pessoal? É importante salientar que a revogação da prisão foi feita pela mesma pessoa que decretou, que foi o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou pronto para qualquer esclarecimento que, porventura, seja oriundo desse mal entendido. O ex-ministro foi detido na manhã de sexta-feira, né, na sua casa, e após a prisão ele foi ouvido na Superintendência da Polícia Federal, na mesma região da cidade, e negou o envolvimento com o caso. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, ele chegou à prisão à tarde e foi posto em cela separada para a garantia da sua integridade física. Ele tem 57 anos e, além de político, é empresário do ramo de turismo, sanfoneiro de banda de forró e formado em medicina veterinária. Tá aí, pessoal. Então, só para você entender um pouquinho melhor o caso, segundo a Polícia Federal, o Gilson Machado ele teria atuado junto com o consulado de Portugal em Recife em maio de 25, a fim de obter a emissão de um passaporte português para o Mauro Cid. Pessoal, não consigo entender qual é a relação de uma pessoa que foi um ex-ministro do Bolsonaro, né, com o consulado de Portugal, né, como que ele conseguiria influenciar de alguma forma um consulado de outro país para que conseguisse um passaporte para uma outra pessoa, né? Uma coisa, no mínimo, esquisita aí. Tá? Então, teoricamente, ele teria ajudado o Mauro Cid, né, a ter um passaporte português. A finalidade seria viabilizar a saída do Cid do território nacional. A Polícia Federal também diz que ele encontrou no celular de Cid arquivos que mostram que o ex-ajudante Jorge Bolsonaro tentou, em janeiro de 23, a obtenção da cidadania portuguesa. Ok, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, pessoal? Em janeiro de 23 ele tentou a cidadania portuguesa. Agora em 2025 o ex-ministro lá do Bolsonaro pedindo para o pai dele o passaporte, né? Qual é a ligação que tem
uma coisa com a outra, né, pessoal? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, na terça-feira, a PGR encaminhou ao STF uma manifestação para investigar o ex-ministro. O celular, o carro e outros pertences dele foram apreendidos no momento da prisão, né? Isso aqui parece até aquele negócio de pesca probatória para ver se tem alguma coisa no celular desse ex-ministro Bolsonaro que leve a alguma outra coisa desse plano do golpe aí que eles tanto falam, né? Ao chegar, então, no Instituto Médico Legal, Machado disse à empresa que entrou em contato com o consulado de Portugal para agendar a renovação do passaporte do pai dele, que tem uma idade maior, né, pessoal? Não consegue se deslocar. Próxima notícia aqui, eu trago um vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro com a Ludmila Grilo, né, falando que as pessoas que se relacionam com Alexandre de Moraes podem ser sancionadas, sim. Teve um americano que me falou: Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e pagar a conta, você pode ser sancionado. Vamos ouvir aqui. Saindo das sanções, Deus queira, o mais rápido possível, e não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos que são claras perseguições políticas. Mais do que clima, né, Eduardo? Você deve ter visto, e não sei se o pessoal aqui da audiência viu, que o Tribunal Penal Internacional teve mais 4 juízes sancionados e mais aquele procurador Karim Khan. E, segundo estão dizendo, isso inviabilizou o trabalho no Tribunal Penal Internacional. As pessoas não estão querendo mandar um e-mail para os sancionados, com medo de ter os seus nomes vinculados ao nome deles. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trabalhar nesse momento. Então, eu acredito que talvez alguma coisa semelhante possa acontecer no Brasil com o Moraes. Né? E uma outra coisa que Só para mim parecer, teve um americano que falou o seguinte: Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e ele pagar a conta, você pode ser sancionado. Olha isso. Então esse jantarzinho para me chamar de bananinha, de covarde, de fujão, faça outro, Moraes. Faça outro, em breve. Deus quiser, em breve. E outra coisa, ser laranja do Moraes, porque aí ele com as contas todas bloqueadas, ele vai tentar arrumar ali um laranja, porque parece que o Trump já está estudando a questão dos escritórios de advocacia das esposas. Então, assim, inicialmente a pessoa falava, não, tudo bem, ele vai ter tudo bloqueado, mas tem a esposa. Opa, mas as esposas, como também elas são beneficiárias desses atos de censura, elas também acabam, né, servindo ali como partícipes de alguma forma. E com esses escritórios de advocacia das esposas sendo monitorados e elas também sendo sancionadas, eles vão precisar de um laranja, assim, para viver. E quem vai ter coragem de ser um laranja para também ganhar uma Magnitsky na cara? É complicado, né? Ele vai se complicar. E não existe bobo nesse jogo, né? Tem uma intenção clara do governo americano, que é combater a censura, acabar com a perseguição política. Pessoal, e ele sabe que quando tomarem uma atitude, ocorrerá uma reação. Vai haver gritaria, vai haver tentativa de burlar as sanções, etc. E eles, imaginando esses cenários futuros, também montam posições. Então, uma dessas posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu a imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte. Tá? Isso daí não é só o Moraes. Porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos. Né? Não somente da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era Denise, tiveram aqueles 2 juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, né, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam. Aí, pessoal, então Eduardo Bolsonaro falando que estão aguardando aí as sanções para o Moraes e diz que é altamente radioativo, né? Uma pessoa que até sai para almoçar com ele, que ele pague a conta, qualquer coisa assim, que vincule a pessoa a um sancionado, no caso o Alexandre de Moraes, que ele está falando aqui, pode trazer grandes problemas para a vida da pessoa, inclusive ela mesma pode ser sancionada pela lei Magnitsky. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários o que você acha. Você acha que vem ou que não vem essa aplicação das sanções aos ministros do STF? Me conta tudo aqui nos comentários, quero saber cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.